1h e 58 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Hoje, se você ligou a televisão agora, nós estamos discutindo com representantes da direção nacional da Rede Sustentabilidade, do partido Rede Sustentabilidade. Aqui mais próximo a mim, o Wesley Diógenes, é o porta-voz nacional do partido, e mais adiante o Giovanni Moccos. Eu falei Macos no primeiro bloco, mas foi um erro meu, é o Giovanni Moccos. Ele é diretor de organização da Rede Sustentabilidade. O Giovanni, eu ia perguntar para você, antes da entrada da ministra, a respeito da presença da Rede Sustentabilidade no interior do Acre. Porque até agora eu vi muito, pelo menos eu percebi uma certa atenção para a capital. É evidente, né? 50% dos moradores do Acre estão aqui. Mas e o interior? Como é que a rede pode estar mais forte lá para dentro? Com certeza o interior também é uma prioridade para a gente. Tá? Claro que num primeiro momento, e aí eu não falo só com relação ao Acre, nacionalmente, a rede está focando muito nas capitais, né? O nosso foco, nossa prioridade é eleger vereadores e vereadoras nas capitais dos estados brasileiros e nas grandes cidades. Quem vai dizer para a gente, os municípios do interior mais prioritários, as construções, são as direções estaduais. Então a nossa vinda para cá essa semana foi justamente para consolidar a direção estadual, conversar bastante com o Franklin, com o André, com o Inácio, para eles falarem para a gente como que está a realidade no interior do estado, como está a construção da rede, para a gente poder fazer esse avanço em conjunto. Bom, o Wesley, eu me lembro, na época em que a rede estava sendo atada, né? Na época que vocês estavam construindo essa ideia, havia uma espécie de, uma crise de identidade, né? Me lembro que a ministra mesmo falava, olha, os partidos políticos esgotaram a proposta, o pensamento moderno, os partidos políticos não respondem mais pelos problemas da sociedade, a gente precisa encontrar uma outra forma de representatividade. Aí vem, a rede é o quê? É um movimento, é um partido, e teve sempre esse problema. Mas chegou-se ao mais do mesmo. A Rede Sustentabilidade é um partido. Agora, e a questão programática? Porque o presidente Lula teve que construir a tal da Frente Ampla. E aqui, no Acre, vocês estão dispostos também a, digamos, estender mais a rede para pegar mais partidos? Como é que vocês estão calculando? Eu acho que essa sua pergunta foi muito importante, tá? Porque, primeiro, o programa da rede tem como centro do debate a questão do desenvolvimento sustentável, né? Principalmente, como bem a Marina falou agora, né, não dá mais para pensar em pleno século XXI, no ano de 2023, em políticas públicas que não coloquem em pauta a questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas. Hoje a gente fez uma série de agendas aqui pela capital do Rio Branco, fomos no Igarapé, São Francisco, fomos no Rio Acre, entendeu? E a gente pôde acompanhar uma série de impactos socioambientais, né, que já está ali batendo na porta das pessoas. E principalmente afeta as pessoas mais pobres, né? Exatamente. Que é a população mais vulnerável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então as mudanças climáticas é uma questão que está batendo na porta das pessoas, né? A rede tem isso como centro do seu programa, do seu debate, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, o Brasil passou nesses últimos 4 anos, no meu ponto de vista e no ponto de vista da rede, né, a maior crise política que a gente possa ter passado desde o processo de redemocratização. Nós tivemos um completo desmonte de todas as políticas públicas, né, e um ataque direto e sistêmico à própria democracia brasileira, né, que nós precisamos, foi preciso. Primeiro, eu acho que se não fosse o presidente Lula, a liderança do presidente Lula, nós teríamos perdido a eleição, o Campo Popular Democrático, né? Foi preciso o presidente Lula ser candidato, né? Foi preciso fazer uma frente ampla, né, com todos os democratas e as democratas do Brasil, para que a gente pudesse vencer o atraso, pudesse vencer o autoritarismo. E estamos num processo de reconstrução do Brasil, né, com figuras importantes como a Marina, né, com outras personalidades que são filiadas a partido, que são militantes da sociedade civil, né, que estão imbuídas desse processo de reconstruir o Brasil. E nas capitais, nós temos um desafio muito grande, né, porque nós derrotamos o Bolsonaro
na eleição passada, mas nós não derrotamos ainda o bolsonarismo, né? O bolsonarismo continua preso, enraigado nas grandes cidades, né? Aqui em Rio Branco eu acredito que seja da mesma forma, né? Mas na minha cidade de origem também, como Fortaleza, o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas é um candidato de extrema direita, né? Um cara que usa, por exemplo, o aparato da Força de Segurança Pública, né, para perseguir a população, né? Então, o campo popular e o campo democrático precisa se unir, né, para que essas eleições de 2024 a gente possa derrotar de uma vez por toda esse atraso que foi instalado no Brasil durante esses 4 anos que passamos agora. Agora, Giovanni, um desafio, porque aqui, eu não me lembro mais qual era a proporção, mas a cada 10 eleitores, algo em torno de 7, 8 votaram em Bolsonaro aqui. Tendo isso como referência e mais a dificuldade que se tem de falar a respeito de desenvolvimento sustentável, é um desafio danado para a rede de sustentabilidade crescer por aqui, né? Que estratégias que vocês estão pensando? Com certeza é um grande desafio e é justamente por isso que a forma como a rede faz as construções eleitorais e as alianças políticas não é em torno de nomes necessariamente, é em torno de programas. Qual que é o programa que a rede vai defender para a população de Rio Branco nas eleições de 2024? Quais são os partidos que se alinham a essa visão de sociedade, essa visão de município, essa visão de Estado? E a partir daí, o trabalho realmente é um trabalho de formiguinha, conversar com a população, ouvir a população. Infelizmente, o Brasil, nessa crise de representatividade dos partidos, pouco ouve a sua população, pouco traz a sociedade para dialogar com os partidos. É o que eu venho falando, o partido ele não vai resolver nada se ele ficar trancado numa sala, se os dirigentes partidários não conversarem com as pessoas. As lideranças têm que estar dentro dos movimentos sociais, têm que estar dialogando com a população, têm que estar na rua para poder encontrar soluções que a população precisa. E o nosso trabalho daqui para o processo eleitoral é construir um programa de desenvolvimento sustentável para a cidade, preparar as nossas candidaturas, dialogar com partidos aliados que compartilhem dessa visão e, principalmente, dialogar com a sociedade de Rio Branco. Olha, nessa ideia de fazer com que os líderes partidários saiam dos gabinetes e possam estar no movimento social, no movimento popular, eu pergunto para vocês não conhecem a realidade do Acre, por isso que vocês vieram aqui conversar com as lideranças locais. Ok, mas certamente vocês conhecem outros lugares do Brasil em que a esquerda estava no poder e foram tirados de lá, igual aconteceu aqui, não é? Eu queria saber, já estamos aí há 8, 9 meses dessa retirada dos partidos de esquerda do poder, como aconteceu aqui no Acre, em outros lugares do Brasil. O que vocês têm visto, Wesley? Assim, como é que os partidos de esquerda reagiram na presença maior nos movimentos sociais, nos movimentos populares? Você tem visto uma reação adequada que possa garantir, digamos assim, a construção de uma retomada para o futuro ou não? Olha, eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Como o Giovanni falou, primeiro eu acho que é engraçado a gente fazer uma análise, porque a mesma população que elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Dilma, foi a população que em 2018, né, elegeu o Bolsonaro, né? Exato, e nós temos que respeitar, Isso. né? E estados que, por exemplo, estados do Sul, que as pessoas falam, estados fascistas, não sei o quê, elegeu Bolsonaro e tal. Mas foram estados que há 4 anos atrás tinham elegido candidaturas de esquerda. Exatamente. Né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que estava, né, acontecendo no país, né, que proporcionou que uma figura como essa, né, que não tinha capacidade nenhuma de gerir o país, como se ficou evidente, pudesse chegar ao poder. Eu acho que uma das questões foi o fato da esquerda, né, e eu digo isso enquanto nós, partidos do campo popular, da esquerda, se afastou dos movimentos sociais, né? Ou muitas vezes usou os movimentos sociais como uma espécie de cooptação, né? E deixou de fazer um processo de militância mais ativa, de educação popular com as pessoas, com a comunidade, entendeu?
Isso que você falou, conversando com o Inácio também, né, não é só em Rio Branco, né? A gente vê, lamentavelmente, em muitas cidades do Brasil, lideranças populares, lideranças da esquerda, que muitas das vezes se encastelam, né, em seus gabinetes, né, se encastelam nas universidades. nas universidades, entendeu? E acaba que não dialoga com a população, não faz o debate com o povo, entendeu? E o povo sentiu a necessidade de mudança, né? Então deu um retorno, né? Eu acho que deu um retorno nas urnas, por mais que a gente discorde, as urnas têm que ser respeitadas, né? Então é um processo democrático e a democracia é isso, entendeu? Uma hora está você, outra hora está eu, outra hora está o Giovanni, entendeu? Um processo de mudança constante, isso é muito importante, a gente deve lutar para isso. Mas eu acho que o que o que falta mesmo é um processo de conexão mais permanente com os movimentos sociais, com a sociedade civil, não um processo de conexão como cooptação, entendeu? Entendo. Para eu te usar, entendeu? Mas um processo de sinergia, de construção mesmo, entendeu? É essa sinergia que me parece que os partidos políticos perderam um pouco, né, ao longo do tempo. Acho que sim. E é isso que a ministra, a isso a que a ministra se referia. Olha, o telespectador Chicão Brígido já é uma figura conhecida aqui, já foi parlamentar, foi vereador, foi deputado federal. Ele pergunta para o porta-voz da rede, mas eu vou tomar a liberdade, Chicão, de fazer essa pergunta para o Giovanni, porque o Giovanni foi uma figura importante para a eleição de Marina Silva em São Paulo. E o Chicão pergunta o seguinte para vocês. Pergunte ao porta-voz se ele tem informações por qual razão a ministra Marina desprezou o seu domicílio político, o Acre, pelo estado de São Paulo, uma vez que foi através da representação política como senadora do Acre que ela ganhou notoriedade no cenário político mundial. Seria importante termos uma explicação, pois o Acre foi o seu berço político e de lutas sociais. Chicão Brígido, muito obrigado, Chicão, pela sua participação. E aí, Giovanni, pega essa nos peitos aí. Não, obrigado, Chicão, pela pergunta. Acho que a primeira coisa a colocar é que a Marina não desprezou o estado do Acre, né? A ministra Marina tem um respeito muito grande pelo estado do Acre, um carinho muito grande, tanto que acabou de chegar da Conferência das Nações Unidas com o presidente Lula e já entrou aqui ao vivo para conversar com a gente. Estávamos conversando com ela também para marcar uma agenda aqui no estado ainda esse ano. Então não houve um desprezo por parte dela pelo estado do Acre. Acontece que a ministra Marina, ela foi projetada nacionalmente como senadora aqui do estado do Acre e acho que é um presente que o estado deu para o Brasil todo. E os últimos anos, a militância dela foi crescendo de uma forma que extrapolou os limites federativos, né? A Marina é uma liderança nacional, ela tem uma expressão internacional e uma reflexão que a gente fez internamente no partido foi como que a gente pode potencializar essa voz dentro da maior emergência que a gente tem hoje na humanidade, que é a emergência climática. Como que a gente amplificaria a voz da Marina? Como a gente poderia dialogar com mais pessoas? Como a gente poderia trazer de volta a força política dessa agenda para dentro do Congresso Nacional? No raciocínio de vocês, o Acre não daria esse eco que o Estado de São Paulo permite, é isso? Poderia dar esse eco, assim como deu com ela sendo senadora. Mas por ela ter sido ministra por muito tempo, por ter sido senadora por muito tempo, a agenda dela estava acontecendo em território nacional, não só aqui no estado. Estava acontecendo muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no Nordeste. Então, a gente fez essa opção pela candidatura no estado de São Paulo. Eu vou fazer uma provocação a você. Se eu dissesse a você que seria capaz dela ser eleita por São Paulo, como de fato foi, e se tivesse sido candidata por aqui, ela não fosse, ela perdesse, você acharia isso improvável? Aqui no estado do Acre, você disse? É. Acho improvável. Provável que ela perdesse? Não, aqui. Acho improvável. Acho que ela ganharia. Você acha que ela ganharia aqui? Acho que ela ganharia sim a eleição aqui. A Marina ela é uma figura internacional. Ela tem a capacidade de conversar com as pessoas num nível muito pessoal. Não importa se ela está na televisão falando para 40, 50 milhões de espectadores ou se ela está fazendo uma agenda de rua. Ela consegue se conectar com as pessoas e trazer a importância da agenda que ela defende, que é a agenda do desenvolvimento sustentável. Então, tenho certeza que seja aqui no estado do Acre, como ela já fez, sendo vereadora, sendo deputada estadual e 2 vezes senadora aqui pelo estado, e como ela conseguiu agora
como candidata e deputada federal eleita pelo Estado de São Paulo com quase 250 mil votos. Perfeito. Wesley, nós já vamos fazer o intervalo agora, será? É isso? Então vamos fazer o intervalo agora e vamos voltar para o terceiro e último bloco com as lideranças da Rede Sustentabilidade Nacional, que estão aqui conosco, o Wesley Diógenes e o Giovanni Mocos, aqui conosco no Gazeta Entrevista. Vamos para o intervalo e já voltamos.